Olá, o meu nome é Cícero Silva, eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu queria falar sobre o Evangelho, cumprindo aqui um desafio que o Fábio Souza, lá do Guarujá, um grande abraço, meu amigo, parceiro de negócios, ele me colocou. Eu não havia entendido a princípio que era para fazer um vídeo, eu simplesmente postei um verso bíblico. Mas agora eu estou fazendo o vídeo porque eu entendi que eu teria que fazer o vídeo, ok? Ótimo. Eu vou ler aqui uma passagem que está na Bíblia. Eu estou com a Bíblia na mão. Ok? Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, até mais ou menos o verso 14, está escrito aqui um texto fantástico. Fantástico, e eu quero realmente compartilhar isso com vocês. Aqui diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos falando aqui, queridos, de Jesus. O Verbo era Deus. A palavra verbo está falando de Jesus. E quando a gente continua, a gente percebe que de fato é de Jesus que está sendo falado. O verso 2 diz o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Jesus participou da criação. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí fala aqui de João, esse João que está falando aqui é Batista, o João Batista. Eu vou pular aqui para o verso 9, diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, Jesus, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas de Deus. E aqui vem um verso que é espetacular. É um dos meus versos preferidos da Bíblia. É o verso 14 do capítulo 1 de João, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, nesses versos aqui, nós estamos vendo aqui o Evangelho de Deus. O Evangelho ele pode ser dividido em 5 pontos fundamentais. Tá? A boa nova, a novidade de vida, aquilo que eu quero passar para você, que vai impactar a sua vida positivamente a partir de agora, tem 5 pontos fundamentais. O primeiro deles: você tem uma origem. Às vezes as pessoas perguntam: de onde viemos? Para onde vamos? Né? Muitas pessoas filosofam bastante e credos religiosos partem dessas perguntas naturais do ser humano. De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Enfim. Você foi criado por Deus. Em algum ponto da história humana, Deus decidiu criar o ser humano. Ok? E isso está lá no relato de Gênesis. É só você pegar a sua Bíblia, a sua palavra, e abrir lá em Gênesis. No princípio, está escrito aqui, ó, vamos ver. No verso 1 de Gênesis diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui continua dando toda uma narrativa da semana da criação. E do mesmo jeito que um casal que está esperando um filho prepara todo o habitat desse filho, separa um quarto, coloca toda uma decoração, vai lá, compra o bercinho, as roupas, e eles ficam idealizando aquela criança que vem. Assim Deus fez. Deus primeiro fez todo o habitat do ser humano.
para depois fazer o ser humano. E depois que ele fez o homem, ele ainda viu que não estava completo. Ele fez o homem e ele percebeu que o homem precisava da mulher. E ele fez a mulher. E eu, como homem, eu dou glória a Deus, porque Deus fez a mulher. Eu sou muito feliz, porque eu tenho a minha mulher, a minha esposa, Esther Santos. É o presente maior que Deus me deu. E eu tenho certeza, você que está me ouvindo aí, e você é casado, e você ama a sua esposa, ama os seus filhos, você concorda comigo. A sua esposa é a coisa mais incrível que Deus fez para você. E é por ela que você luta, é por ela que você vive, é por ela que você vence. Você tem que ser um vencedor. Você tem que ser um vencedor. Não para satisfazer o seu ego, mas porque existem pessoas que dependem do seu sucesso, dependem da sua vitória. Quando você vence, pessoas vencem com você. Incrível isso, né? Por isso que Deus fez a mulher e criou a família. Para que você não fosse um ser solitário, para que você não tivesse que lutar sozinho, para que você tivesse realmente um objetivo de vida. O objetivo de vida mais simplório, mais primário de qualquer ser humano é lutar pela sua família, pela sua prole. Espetacular isso, né? A criação, Deus foi tremendo. Primeira coisa do Evangelho, querido, você foi criado por Deus. A segunda coisa do Evangelho, você é mantido por Deus. Todos os dias os seus olhos se abrem. Você já imaginou? O seu coração não dorme. Por toda a sua vida ele pulsa. O seu físico, o seu fisiológico funciona. Suas células reagem, interagem. Isso é um milagre. E quem sustenta esse milagre é Deus. Ele sustenta a vida. Então Deus te criou. Deus te mantém. E existiu, infelizmente, meus queridos, um problema muito sério na criação. Quando Deus fez o homem e a mulher, colocou eles lá no meio do jardim. Havia uma condição para que eles fossem eternos. Sim, porque Deus fez o homem e a mulher para serem eternos. A morte não foi criada por Deus. Você não vê no relato da criação que Deus tenha criado a morte. A morte passou aos homens por causa da desobediência. Infelizmente, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E no momento em que eles desobedeceram, eles passaram a ser mortais. E toda a sua descendência levou essa herança de pecado. E o homem, infelizmente, na desobediência, cada vez mais se afasta do seu Criador, da sua origem. E cada vez mais perde a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é incrível. Ele não nos deixou à mercê dos nossos pecados. Ele não deixou à mercê da nossa escolha mal feita de desobediência. Ele nos deu o seu Filho. Lá em João 3,16, diz lá o seguinte, e aqui está o centro do Evangelho. João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não precisa perecer, meu querido. Você não precisa perecer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação, meus queridos, pelo pecado não é uma opção, ela já é uma realidade. Todos nós pecamos. Os seres humanos estão
condenados pelos seus pecados. Crer no Filho de Deus e passar da condenação eterna para a vida eterna, isso sim é uma opção. Você pode sim entregar sua vida a Jesus. Acreditar, crer sinceramente que Ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Quem tinha que ter sido pregado naquela cruz era eu. Eu sou imperfeito. Eu sou ignorante. Eu sou egoísta. Eu sou mentiroso. Eu tenho um monte de defeitos pelos quais eu mereço a morte. A Bíblia diz que o pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte. Eu sou pecador. Eu mereço a morte. Mas Jesus morreu na cruz por causa do meu pecado. Ele tomou sobre si o meu pecado, o seu pecado. E quando Ele, sem pecado nenhum, morreu pelos nossos pecados naquela cruz, teve as suas mãos transpassadas pelos pregos, os pés, aquela coroa de espinhos, todo o flagelo que Jesus teve que passar, totalmente inocente. Ele morreu na cruz, por mim e por você. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Esse é o centro do Evangelho. Estamos aqui no terceiro ponto central. O quarto ponto do Evangelho, meu querido, é que Jesus não ficou na cruz. Ele não morreu na cruz e permaneceu morto. Ele ressuscitou. Jesus vive. Ele está vivo. Não há na história humana um Deus que tenha tomado a forma humana e morrer pela sua criação. E mais ainda, não ter descansado no túmulo, mas sim ressuscitado. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou, para que eu e você tenha a esperança de que, ainda que a morte nos leve nessa vida, um dia nós vamos ser ressuscitados pela boca de Jesus. Um dia nós vamos receber de Jesus a ordem, levanta, assim como Lázaro levantou. E vamos viver a vida eterna. Mas quando é que essa vida eterna vai ter início? Alguns acreditam que é na morte que a vida eterna surge. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Aqui nós temos o quinto ponto do Evangelho. Deus te criou, Deus te mantém. Jesus, Deus na pessoa de Jesus, morreu por você. Ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. E ele voltará. Nós temos lá em João 14, se você tem uma Bíblia, procure. João capítulo 14. As Escrituras têm centenas de passagens que falam da volta de Cristo a esse mundo. E uma das mais incríveis saiu da própria boca de Jesus. João capítulo 14. Diz aqui: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito isso. Eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que incrível. Jesus dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, não fiquem angustiados. Eu nasci de Maria. Eu deixei a eternidade. Eu não precisava ter vindo. Eu vim porque eu amo. Eu amo esse ser humano. Esse ser humano decaído. Esse ser humano que não crê em mim.
esse ser humano que zomba de mim, que faz piadas sobre a minha existência. Eu amo esse ser humano. E eu vim morrer na cruz por esse ser humano. E do Pai recebi a ressurreição. E eu estou aqui. E eu virei outra vez. Virei outra vez. Que maravilha, meu querido. Jesus vai voltar. A nossa vida, aqui na nossa vida, nós temos muitas coisas boas. A vida não é só de sofrimento. Nós temos muitas coisas a conquistar aqui nessa terra. Nós temos muitas vitórias a serem alcançadas. Existem muitos momentos bons que vivemos aqui. Mas viver eternamente nesse mundo, eu tenho certeza que não seria uma coisa boa, porque nós temos que conviver com muita coisa ruim aqui. Jesus tem uma vida eterna para te dar. Mas não é nesse mundo. Não é aqui. Não é no mundo onde existe morte, existe doença, existe miséria, existe rico e pobre. Não, não é nesse mundo que Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna num mundo onde não há nada dessas coisas. Num mundo onde você vai poder vê-lo. É incrível. Quando Jesus vier, nós vamos com Ele. E vai ser incrível chegar para Jesus e ver as chagas em suas mãos, as feridas em suas mãos, as feridas em suas frontes. E eu olhar aquilo e pensar, foi por mim que Ele passou tudo isso. Em toda a minha vida, meu querido, tive muitos momentos felizes, tive também muitos momentos tristes e angustiantes. Em todos estes momentos, eu vi que todas as coisas cooperaram para o meu bem, porque assim diz a palavra lá em Romanos 8, 28. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você decidir amar a Deus mais do que tudo nesse mundo, todas as coisas daqui para diante servirão para o seu bem. Isso dá uma segurança inabalável para o cristão. Tudo que me acontece é para o meu bem. Em tudo Deus está operando a minha salvação. Essa é a certeza que eu tenho e quero compartilhar com você nessa hora. Meu querido, a partir de agora, você sabe de onde você veio de Deus. Deus é que te mantém todos os dias, seja grato a Ele. Ele, na pessoa de Jesus Cristo, morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Ele ressuscitou, não permaneceu morto, venceu a morte. Por intermédio dele nós podemos vencer também. E Ele vai voltar um dia. Olha que maravilha, olha que coisa incrível. Que Deus realmente possa te abençoar, a mim e a você, as nossas famílias, aos nossos amigos, com essas verdades impactantes da palavra de Deus. Eu convido a você, se você nunca estudou a palavra de Deus, se você nunca leu a Bíblia, leia, procure a palavra, procure a Bíblia. Eu mesmo posso te ajudar a entender melhor esta palavra. Se você me procurar através do Facebook, eu posso te ajudar, compartilhar com você um pouco do muito que Deus tem me dado, me abençoado através dessa palavra, essa palavra de vida. Vale a pena servir esse Deus, vale a pena sofrer por esse Deus, vale a pena ser fiel a esse Deus. Nessa hora eu quero convidar você, entregue seu coração a Deus, entregue sem reservas. Você vai ver a obra que Ele vai fazer na tua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus realmente te abençoe. Que o amor e a paz de Deus possa ser uma certeza na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida da tua família, de hoje em diante, para sempre. Amém. Até que Ele volte. Amém.